Boa noite, esse é um programa Papo 10 e hoje estamos aqui com dois convidados especiais, o Sven, professor da FUNSESI. Boa noite, Sven, tudo bem? Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. E o Thiago, boa noite, Thiago. O Thiago é ex-aluno da FUNSESI Sistema de Informação, hoje funcionário da instituição e também consultor de redes da empresa Doutor Redes. Boa noite, Thiago. Boa noite, Henrique. É um prazer estar com você aqui hoje. Boa noite, gente. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e polêmico. Nós vamos falar sobre a pirataria, tá? Aqui em síntese, a pirataria é a venda, a comercialização, a cópia de materiais sem a prévia, autorização ou com quebra de direitos autorais ou intelectuais. A pirataria é um problema muito antigo, mas que no mundo moderno tem se aprimorado, tá? E trazido grandes prejuízos, tá? A todas as relações comerciais e à economia do mundo o mundo como um todo. Tá? Mas e aí, gente? O que é a pirataria em síntese? Nós temos o costume, tá, maior de lidar com a questão da pirataria com artigos musicais, DVD, e a pirataria não é só isso, né? A pirataria ela pode ser definida como a apropriação indevida de qualquer item de terceiros. Ou seja, toda vez que a gente se apropria de alguma coisa, que a gente está ferindo patentes de software, patentes relacionadas a hardware, itens comerciais, produtos ou leis de direitos autorais, nós estamos ferindo, sim, direitos, leis, né? E estamos pirateando produtos. E aí, Zé, o que você acha? Ele comentou já essa questão, então quando você fere questão de marca, fere questão de propriedade intelectual, esse é o termo, né? Direitos de propriedade intelectual, é um termo mais geral que a gente usa para trabalhar com esse conceito, né? Então, na verdade, qualquer coisa que pertence a uma organização, uma empresa, né? que tem um documento que prescreve que aquilo pertence a alguém, foi criado por alguém, aquilo já te garante direitos, né? Então, no nosso mundo capitalista, né? E uma coisa bacana é o seguinte, que a pirataria ela não está necessariamente ligada somente a produtos, né, oriundos da indústria, da música, né, ou de software, né? Inclusive tem outros itens que são significativos. E hoje se tornou interessante porque muitas vezes com a introdução da informática na vida de todo mundo, a gente tem a noção que cometer pirataria é somente instalar um software irregular no computador da gente, é baixar um filme, baixar uma música. Só que a pirataria envolve coisas muito maiores do que isso. Por exemplo, a gente tem piratarias de roupas, de tênis, calçados, de remédios, que influem muito na vida aí das pessoas. Muitas vezes a pessoa tem a necessidade de comprar um remédio, está comprando um remédio falsificado. Somente para embasar, eu vi uma notícia interessante que só a Nike, para conter os itens de produtos irregulares no Brasil, gasta em torno de R$500 mil anual para conter, por exemplo, a entrada de produtos falsificados da Nike no mercado, que são produtos que não têm a mesma qualidade do fabricante original e vêm aí para lesar o consumidor que muitas vezes compra desinformado desse tipo de produto. E tem uma coisa interessante, o Thiago comentou uma coisa que é muito bacana, que hoje a facilidade do acesso, né, ao computador, à internet, a uma rede mundial, que de certa forma a gente ali em casa estamos cometendo aí esses delitos todos os dias, né? Baixando música, baixando vídeo, né? Utilizando software pirata e por vezes achamos que aquilo é normal. Isso chega a ter uma interpretação normal. Isso é pirataria? Baixar esse tipo de programa, vídeo, música para uso pessoal é pirataria? É pirataria pelo seguinte, você tem uma pessoa que ela elaborou um software, elaborou a letra de uma música, ela patenteou aquele direito, então a partir daquele momento ele está comercializando aquilo com o mundo. A partir do momento que você toma aquilo indevidamente, você está cometendo um ato ilícito, você está se apropriando indevidamente de um bem que não foi te dado. Então você está cometendo pirataria. Só o ato de baixar uma música é pirataria. Utilizar um software no seu computador que você não pagou por ele e ele tem o seu devido preço fixado é pirataria. É claro que a gente tem muitos softwares, né, que são de livre, são de licenças gratuitas e esse tipo de software a gente pode utilizar sem nenhum problema no nosso computador. Agora, todos os softwares que têm a licença com valor fixado e a gente baixa indevidamente, é muito comum a gente ter o Windows pirata, o Office pirata e achar que isso é normal. Isso não é normal e a gente está se apropriando indevidamente de um produto que não foi nos autorizado a instalar no nosso computador. Complementando para a área de computação que ele está citando, né? Então a gente tem os tipos de licença, né? Você até comentou isso. Então tem licença freeware, tem licença que é do tipo gratuito que a gente chama, né? Aí tem a licença da GNU, né? Que é uma licença que te permite gerar cópias sem
Então, revender uma cópia para frente, tá? Sem infringir direitos autorais. Então, depende da forma da licença. As licenças comuns que a gente associa com as grandes indústrias, indústria de cinema, indústria de jogos, trabalham com aquele copyright, né? Que vem da língua inglesa, e aquilo está associado com cada nova cópia tem que ser paga nesse sentido. Então depende da forma da distribuição, como é feito esse sistema. Então, tem sistemas que você pode passar a cópia adiante sem ter que pagar por isso. Tá? Tem formas de licenciamento, a gente chama. Eu trouxe uns dados interessantes, Henrique e Svein, para mostrar para você o tamanho do problema da pirataria no mundo. Por exemplo, segundo a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, mais de 10 milhões de brasileiros compraram algum produto pirata no ano de 2010. Seja ele tênis, bolsa, óculos, calçados e por aí vai. A pirataria global, segundo estimativas, dá um prejuízo de 200 bilhões de dólares por ano. Se a gente levar isso aí para o ramo da informática, eles acreditam que a pirataria de software dá um prejuízo em torno de 64 bilhões de dólares. Esses dados são de 2011 e a fonte é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Só o Brasil, o prejuízo com a pirataria de software girou em torno de 2,8 bilhões de dólares. Ou seja, certamente o Brasil não lidera esse ranking de pirataria, não, né? O líder absoluto é os Estados Unidos, com 9,7 bilhões de dólares em prejuízos causados pela pirataria. A China vem logo em seguida com 8,9 bilhões. Bom, é aquela coisa, o produto pirata, né? A gente falou aqui do acesso, da facilidade, que mesmo não copiando ou revendendo, que é pirataria do mesmo jeito, tá? Mas o produto pirata, ele acaba sendo um grande atrativo, né? Para o grande público, de uma forma geral, que pensa na lei do Gerson, né? Que de fato quer tirar vantagem e ser beneficiado, pagar mais barato por isso, tá? Mas em algumas circunstâncias, em algumas situações, tá? E aí a gente vai entrar até numa restrição aqui de acesso à cultura e informação, tá? A gente chega naquela informação de que, olha, a grande maioria das cidades, por exemplo, do Brasil, elas não vão ter ali uma loja de produtos especializados em informática, de softwares, tá? De DVDs, tá? Não vai ter um cinema, tá? Isso acaba sendo ou se tornando a opção desses consumidores. E nesse caso, o que vocês acham? Vocês acham que o acesso, tá, que é permitido, poderia existir algum fator aí que permita a utilização, tá, em situações de restrição, ou não? É ilegal do mesmo jeito e a lei está aí para todo mundo, e legal né? E a lei está aí para todo mundo da mesma forma, tá? Mas, nesses casos, vocês acham que poderiam existir, né, iniciativas para que essas pessoas tenham acesso, tá, a esses softwares, tá, a esses sistemas, filmes e músicas? Henrique, quando a gente fala em pirataria, é claro que tudo nesse mundo tem uma causa. E a pirataria ela tem diversas causas. A gente pode começar citando uma causa da pirataria, é o custo de um produto. Muitas vezes você quer comprar, por exemplo, um tênis Nike e ele custa R$400 e você tem um similar pirata que custa R$100. Então você já começa com um problema no Brasil hoje que a gente tem, a diferença do preço do pirata, né, e para o original. E o original, certamente, ele poderia custar mais caro se a gente tivesse no Brasil uma carga tributária mais justa. Para você ter uma ideia do tamanho do rumo da carga tributária brasileira. Hoje, informações do jornal o Globo de abril de 2012. A gasolina em São Paulo hoje é vendida a R$ 2,70. Se ela fosse vendida sem impostos, ela seria vendida a R$ 1,26. Ou seja, R$ 1,44 a gente paga de imposto. É claro que o imposto incide sobre tudo. É sobre a música, é sobre o software, é sobre o seu computador, é sobre a sua televisão, sobre a sua geladeira, sobre tudo. Então, a gente paga um valor quase o dobro do preço onde está se embutido impostos. Então, o pirata às vezes se torna mais interessante. A gente tem no Brasil, por exemplo, outras soluções que estão entrando, por exemplo, como o Netflix, que é uma grande solução que você pode comprar o filme, por exemplo, pela internet e assistir no computador na sua casa. Não precisa ter locadora na sua cidade, não precisa ter loja. Só que a gente esbarra em outro problema. A gente esbarra num problema infraestrutural brasileiro com relação à internet. A gente tem cidades no norte do Brasil, prefeituras, inclusive, que têm conexões de internet de 128 kbps. Ou seja, muito baixo comparado com as soluções que são vendidas no sudeste e norte brasileiro. Então,
pirataria, independente de qualquer coisa, é crime. Mas a gente tem também problemas infraestruturais brasileiros que precisam ser resolvidos para se ter, por exemplo, evitar a pirataria, para que a pessoa comece a comparar, opa, o produto original é um pouco mais caro e não muito mais caro. Essa questão do preço, talvez no limite não seja... Às vezes a gente acha que o preço é sempre o fator de decisão final, né? E não tem só a questão do preço embutida, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que existe a questão da qualidade associada a produtos, não existe? Então você vai lá e compra a própria indústria faz isso, ela fala, o que é pirata não é bom, não é tão bom quanto o original. E faz certo sentido isso, porque tem a questão, por exemplo, de garantia associada com o produto original, tem a questão da legalidade envolvida, né, de todo o processo. A gente chama a cadeia produtiva, ela é toda atendida, todos os agentes na cadeia produtiva, eles recebem a sua parte desde a produção, desde a criação da música, depois da produção, da gravação, da distribuição. Então, você tem vários elos envolvidos. E a pirataria, por exemplo, na questão musical, né? Você vai lá e copia um CD e vende. Só a ponta final está ganhando, que é o cara que está fazendo pirataria. Todo o restante da cadeia, dali para cima, ninguém recebe nada, inclusive o músico. Então, essa é uma grande crítica, né? Para a questão da pirataria. Na verdade, quando você está pirateando um software, você está tirando empregos, você está tirando impostos que poderiam ser arrecadados, está sendo utilizados, né, na saúde, na educação, em inúmeras áreas. Na hora que a gente está falando de problemas infraestruturais, por exemplo, a Itabira e Santa Bárbara são as únicas cidades na região próxima aqui que tem cinema. Mais de 5 mil cidades brasileiras não têm cinema. Então, por exemplo, às vezes, você já tem um problema de infraestrutura na cidade que não te deixa chegar ao Netflix, ou qualquer software de multimídia aí, via internet. Você tem problemas de cinema. Muitas cidades não têm locadoras, não tem nada. A pirataria acaba se tornando. E a gente tem um problema agravante, que mais de 50% da população brasileira, dados do IBGE, ganham salários igual ou inferior a um salário mínimo. Então a pirataria muitas vezes para as pessoas de baixa renda se torna a única solução. E tem o caso também das pessoas que são enganadas. Muitas vezes está comprando um tênis, um óculos, achando que está comprando o original e está comprando, na verdade, lá o similar, entre aspas, que na verdade é o produto pirata. Como nós podemos ver... Falsificado, né? Falsificado. Como nós podemos ver, o problema da pirataria é muito sério, tá? E nós temos muita coisa para discutir e apresentar. Um minutinho, vamos para o intervalo aí e já voltamos. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com a The Brasil Viagens e Turismo, uma empresa sólida com confiança e tradição no mercado, oferecendo a você os melhores destinos com excelentes condições de pagamento. Agente autorizado CVC. Ao planejar sua viagem, consulte-nos. The Brasil Viagens e Turismo, Rua Irmãos Decou 47, Sala 12, Centro Itabira. Telefone 3831-7314. Com loja também em João Monlevade. Se você quer uma escola de informática moderna, diferente, feita pra você, Compway, educação profissional. Compway, aqui você escolhe como quer aprender. Aqui quem dita o ritmo é você. Cursos básicos e cursos de formação profissional. Compway. Compway, educação profissional. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos, e isso faz toda a diferença. Um mundo novo espera por você. Venha participar dele e adquirir novas experiências, amizades, conhecimento, desenvolvimento humano e qualificação profissional. Venha para um mundo novo. Venha para a FUNSESI. Vestibular 2013. Inscrições até 10 de novembro e provas dia 25. Informações www.funsesi.br. Boa noite, estamos de volta com o programa Papo 10 e hoje nós estamos conversando sobre um assunto extremamente polêmico, tá? E atual, que é a pirataria do mundo moderno. Para isso nós estamos com o Zen e com o Thiago aqui
E continuando aqui a conversa, gostaria de expor para vocês o seguinte, né? O Thiago apresentou em relação à carga tributária brasileira e tudo, mas isso tem um outro lado, né? O lado seguinte, olha, nós temos uma carga tributária alta, né? Hoje existem dificuldades para abertura de empresa, para formalização de negócios, né? A própria condição da dificuldade de se contratar, de se demitir, tá? Então isso acaba estimulando muito a informalidade, e estimulando a informalidade, a pirataria, né? A comercialização de bens indevidos, né? Com a quebra de direitos autorais e intelectuais, acaba sendo uma opção muito interessante, né? Tanto que o número de vendedores, né, aumenta cada vez mais, estão atuando em praças públicas, né, e isso aí já deixou de ser um segredo, um mistério para qualquer um. Tá? Vocês enxergam dessa forma também? Vocês acham que uma mudança estrutural em termos da economia poderia mudar um pouco esse aspecto? Mas lembrando que, por exemplo, nós temos países, talvez, né, com um PIB maior, uma carga tributária menor, como os Estados Unidos, mas com a pirataria maior ainda que a do Brasil. Ou seja, seria esse o único problema? Não, a carga tributária brasileira é um dos problemas que tem que ser resolvidos. Eu acho que a carga tributária, por exemplo, ela influi em tudo, desde o produto que a gente põe na nossa mesa até os produtos, né, que a gente utiliza no dia a dia e tudo mais. Agora, o que a gente tem que... o combate à pirataria é um conjunto de soluções. Eu acho que primeiro é uma questão de conscientização do povo brasileiro, que a partir do momento que eu estou pirateando, eu estou incentivando o crime organizado. A gente tem que também ter a noção do governo, os nossos governantes, na hora que a gente diminui a carga tributária, a gente vai poder gerar mais empregos, a gente vai poder ampliar a nossa economia muito mais, crescê-la muito mais que a gente cresce hoje. A gente tem que ter a visão de infraestrutura, investimentos nas cidades para que as coisas cheguem com mais facilidade para o povo, a informação chegue com mais facilidade, porque, por exemplo, na hora que a gente pega o sul-sudeste brasileiro, a gente vê um sul-sudeste brasileiro bem informatizado. E a gente chega para o norte e nordeste do Brasil e não está assim. As pessoas não têm acesso à informação. Muitas vezes você está fazendo um simples download de uma música achando que é uma coisa totalmente natural. A gente tem escolas no sul-sudeste brasileiros com computadores, temos a Prefeitura de Itabira que fez um investimento interessante, está colocando os netbooks para crianças, mas é quando a gente vai para o norte e nordeste do Brasil, onde a pessoa está tendo o primeiro contato ali com o computador, ele vê o primeiro tênis ali, ele nem sabe se é Nike, o que ele é. Então você está a Nike é uma marca famosa, mas tem muitas outras aí que são comercializadas de forma indevida. Então a população brasileira tem que ter o acesso à informação, tem que saber o que a pirataria gera em toda a cadeia produtiva brasileira, que a gente está tirando um emprego que muitas vezes podia ser do pai dele, da mãe dele ali no dia a dia. Então, resolver a pirataria não é a única solução. A gente tem também um código judiciário brasileiro aí totalmente atrasado. Por exemplo, crimes de informática até hoje estão muito... Não se tem, por exemplo, no Código Penal brasileiro isso. Hoje é feita a condenação através de similaridade. Por exemplo, igual o caso da Carolina Dickmann, que ficou muito famoso. Naquele momento a pessoa foi indiciada ali por ter extorquido ela, não pelo crime de ter roubado as informações, porque no Código brasileiro não tem isso. Essa lei específica que você está falando acabou de ser aprovada, né? Ela foi ontem, né? Ela é um projeto de lei e agora já está em tramitação final, né? No Senado para passar também na Dilma, então, mas é um primeiro passo. Cybercrimes e tal, isso vai ser resolvido adiante, né? Só que isso mostra a fragilidade do Código Penal brasileiro. A informática, ela explodiu no mundo em 1995, 96. Né? Nós estamos em 2000, final de 2012, começo de 2013, para estar aprovando o primeiro Código Penal brasileiro para crimes de informática. E aí a gente vai, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais, ela pune devidamente as pessoas como deveria ser punido, no Brasil não. E isso deixa muito a incentivar a pirataria, porque a pessoa muitas vezes é presa, mas sabe que logo depois vai ser solta, ela vai pagar uma fiança e vai continuar no mundo. Então, alimentando uma indústria. Essa questão que ele comentou, tem a questão cultural também, né? Então, aqui no Brasil, a gente não vê ninguém, ou a gente não ouve na mídia isso, organizações, pessoas serem punidas devidamente, servindo como exemplo, né? Nos Estados Unidos acontecem exemplos para a questão da pirataria. Então, estava lendo notícia hoje na Folha de São Paulo, online, um americano, ele baixou 10 vídeos lá, pagou, né, por 10 vídeos de pornografia na casa dele e começou a distribuir isso via BitTorrent. Daí a empresa que comercializou isso para ele descobriu que ele fez isso, por esse tipo de rede, nessa forma de transação, né? E ele foi processado e vai ter que pagar $1 milhão para a empresa
que detém esses direitos. Tá? Então, lá... A atitude responsável, isso. né? Lá surgem exemplos. Inconsequência. Quanto à punição. A pessoa pensa duas Isso. vezes antes de Antes cometer de uma fazer. pirataria. Aqui a gente não vê isso. Um dado interessante, por exemplo, no Brasil, pelo tamanho da extensão brasileira, por exemplo, ano passado, segundo a ABS, foram realizadas 680 ações de combate à pirataria, só isso no ano de 2011. Eu, pelo menos pelo tamanho do Brasil, eu acho pouco. E só quase todas educativas, né? 303 milhões de cópias ilegais de software foram apreendidas no ano de 2012 e teve um crescimento de 81% com relação de 2010. Ou seja, falta fiscalização, na minha opinião, porque 680 fiscalizações num Brasil deste tamanho é muito pouco para se estar combatendo a pirataria. Então falta mais aí para se estar combatendo a pirataria no Brasil. E no Brasil nós temos uma referência interessante, que apesar do enorme prejuízo, né, e dos Estados Unidos também se mostrarem aí, é um país com significativa pirataria, né, de seus materiais, a China acaba sendo uma referência para a gente de cópia. Né? Ou seja, os produtos chineses, de certa forma, a gente observa claramente, né, a tendência da cópia e tal. Vocês enxergam, e a China tem uma inserção, os produtos chineses têm uma inserção muito grande no Brasil. Vocês enxergam isso como um problema, tá, para o Brasil? Vocês enxergam isso de que forma? A entrada desses produtos similares, né, que não necessariamente são piratas, mas que a gente sabe muito bem também que a China tem uma pirataria muito forte. Eu acho, Henrique, que o ato da China é um ato mais lícito, porque, igual você falou, é um ato da similaridade. Por exemplo, você tem um produto Nike e você tem um similar da China, Mike, por exemplo. Ele é um pouco diferente. Então, a pessoa que está comprando, ela sabe que está comprando um produto similar, que ele não tem a qualidade do original, ele não é como original, então ele não está sendo lesado. A partir do momento que você plageia um item igual ao de uma pessoa que fabricou aquilo, está vendendo como se fosse aquilo, se torna crime. Crime. No caso da China, não. Ela tem um produto de qualidade inferior, não é igual ao similar, o nome é diferente, por mais que se, né, coloque um modelo quase igual, é como se fosse o genérico do remédio. Ele é quase igual, mas não é. Mas tem o mesmo efeito, talvez. E aí depende da visão. Mas a pessoa sabe o que está comprando. No pirata, não. Você acha que está comprando gato e leva uma lebre. Você acha que pode ser cultural na China isso, Zé? Assim como no Brasil? Então, lá tem uma diferença, né? Lá eles têm uma base confucionista muito grande, né? E no confucionismo é pregado que a cópia, digamos assim, né? Ela é lícita naquele sentido. Então, eles copiam para gerar melhorias. A gente pode pensar, isso aconteceu também com o Japão depois da Segunda Guerra, né? O Japão estava lá bancarrota, não tinha mais infraestrutura nenhuma depois da Segunda Guerra, e ele se refez, né, em pouco tempo. Ele se reergueu fazendo o quê? Pegando grandes produtos, né, de outras empresas, de outras marcas norte-americanas, da região ali dos tigres asiáticos, e a partir das cópias gerou novas soluções, melhorias e novas marcas também. Então, o início da cópia pode ser ruim, prejudicial para outras empresas, outros países, mas no fim foi bom para o país, como um conjunto. Então, talvez isso esteja acontecendo na China também. O exemplo que fica, né, é que não se deve quebrar o direito autoral, né? Se deve aprender com marcas de qualidade, mas não necessariamente replicá-las e, pior, comercializá-las, né? Agora, a pirataria, ela traz outros problemas, né, Tiago? Ou seja, está acesso, você digita o nome de uma música hoje, né, num site de busca na internet, e dentre as primeiras opções eles já lhe apresentam a oportunidade de piratear, tá, ou de baixar aquela música de forma indevida ou gratuita na internet. Quais são os problemas disso? A pessoa tem que ter a noção que um produto pirata, seja ele físico, por exemplo, um tênis, uma roupa, uma blusa, ele não tem a qualidade do original. E quando a gente está falando de informática, a gente tem que ter mais cuidado ainda. No começo da era da informática, a gente via muito falar de hackers, de crackers, de pessoas que queriam fraudar sistemas, de roubar e tinha um lado metodológico, né? Tem toda a emoção de invadir. Hoje, eu acho que a coisa ficou um pouco mais profissional. Hoje nós temos quadrilhas especializadas em roubo de informações, em fraudar cartões de crédito, em fraudar contas bancárias, em roubar dados das pessoas para obter outras vantagens. E a pessoa que ela está pirateando, ela tem que tomar pirateando qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro pelo seguinte, quando você vai fazer o download de uma música ilegal, você pode fazer o download da música legal, mas você acessa um site que muitas vezes pode estar instalando algum programa malicioso no seu computador para estar roubando alguma informação sua. Um software que você
pirateia, você não tem nele atualizações de segurança do fabricante, ou seja, foi encontrado um problema no sistema operacional e ele não é corrigido, porque ele não tem atualização. Então tudo isso expõe o usuário que está, né, usando de programas irregulares ou de tentando obter vantagens a outros riscos de muitas vezes ter uma fraude bancária, ter senhas roubadas, informações pessoais publicadas na internet. Simplesmente um vírus, né? Um vírus, ou seja, malicioso. Seria o cavalo de Troia moderno, né? Algumas dessas iniciativas em que por trás de uma música baixada, de um vídeo baixado, de algo bom acaba vindo algo que é prejudicial ao próprio usuário. E vem muita coisa irregular. Hoje, para você ter uma ideia, a quantidade de softwares produzidos para se roubar informações é muito maior do que as fabricantes de antivírus conseguem combater e diagnosticar vacina para eles. Então, a guerra se tem muito mais produtores de códigos maliciosos do que quem está combatendo esses códigos maliciosos. Então, quando se fala em segurança da informação, a pessoa tem que estar muito atenta à postura do usuário frente ao computador. E esse tipo de site de baixar música, de baixar programas irregulares, eles expõem demais o computador do usuário a coisas nocivas. E aí o barato pode sair muito caro depois com a fraude bancária. A gente só está comentando, acho que as coisas ruins que a pirataria traz, né? Eu estava lendo, tem artigos, tem dissertações, teses que falam um pouco melhor desse assunto, questão antropológica e tal, faz estudos sobre isso, sobre a pirataria. Ela traz também, pessoal, questões vantajosas. Para quem, por exemplo? Para pequenos, vamos pensar para um cenário musical. Então, pequenos produtores musicais, pessoas que estão começando a carreira, que não são famosos. Tá? Daí o cara pode fazer o quê? Ele grava uma mídiazinha, um CD e começa a distribuir. Copia para mim, passa para o amigo teu, ele vai tirando uma cópia, tá? Então, por exemplo, isso aconteceu, né, para a inserção do Tecnobrega, que ficou famoso, né? Por exemplo, Calypso foi uma das que despontou. Aí tem o sertanejo, sertanejo universitário regional. Tá? Muitos artistas que estão na mídia hoje, alguns deles, vamos dizer assim, eles surgiram assim, tá? Então, eles buscam ganhar a questão econômica como? Esses caras, esses artistas, show, tá? Isso é muito falado, né? Então, quem é artista, quem canta, trabalha com a questão dos shows. Ali a arrecadação é grande. Os CDs, os DVDs, para eles é uma forma de divulgação. Então, no cenário musical, nesse sentido, seria vantajoso, tá? Para efeito de divulgação, disseminação. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, tá? Nós não temos mais condições de conversar, mas eu acho que fica o recado, né, para o telespectador aí, que de certa forma a gente deve valorizar os produtos originais, deve valorizar os direitos autorais e intelectuais, tá? Até para que não possamos aí ser prejudicados, tá? Como iniciativa de economia, tá? Ou mesmo de poupar alguns recursos para termos acesso a um produto melhor, né, de acesso e qualidade. Então é isso, muito obrigado, gente, tá? Eu acho que é um tema muito amplo, tá? A gente pode voltar a discutir aí, fica aí, tá? O agradecimento a todos da FUNSESI, da TV Cultura, até uma próxima.